Então, como nós dissemos, o Conexão RS dá a largada na cobertura das eleições para prefeito deste ano. Este bloco vai ter a duração de 30 minutos, contando a partir de agora, quando são 6 horas e 2 minutos. Este é o tempo de entrevista ao vivo que nós oferecemos aos pré-candidatos. Pré-candidata Luciana Genro, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite aos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, muita honra em recebê-la. Obrigada. Inaugurando este período, de entrevistas. Participa, então, dessa entrevista também a nossa jornalista Marissa Sampaio, que está na redação, e ela tem uma função muito importante no programa. A partir de agora, você pode participar enviando perguntas e comentários pelo 9588-2374, que a Marissa vai estar lá recebendo. Boa noite, Marissa. Boa noite, Bives. Boa noite, Luciana. E é isso, já deste o número, né, Bives? 9588-2374. A gente está aguardando a sua dúvida aí em relação às propostas, as suas perguntas, até comentários em relação às propostas da pré-candidata Luciana Genro. Muito bem, a primeira pergunta, deputada. O pessoal estaria na disputa com o que foi chamado de uma frente de esquerda, que conta com o partido Rede, da Marina Silva. Só que essa adesão teria sido condicionada a não atacar a gestão Fortunati e a relação que a senhora teve com Marina Silva na campanha para a presidência. Como a pré-candidata avalia essa situação inicial? Porque até no Brasil é difícil a gente entender como é que funcionam as coligações. Está formada a frente de esquerda, eu gostaria que a senhora explicasse como vai funcionar. Bom, primeiro, Bives, a nossa ideia é ir um pouco além da frente de esquerda, porque a frente de esquerda é chamada a coligação que nós fizemos já em outras ocasiões com partidos que têm uma identidade mais próxima ideológica do pessoal, como é o caso do PSTU, como é o caso do PCB, que são partidos que se colocam num campo mais definido de esquerda. Nossa ideia nessa eleição é construir uma confluência de forças políticas e sociais, trazendo junto esses companheiros das caminhadas anteriores, mas ampliando isso para partidos como é o caso da Rede, que não estão nesse espectro que se autodenomina frente de esquerda, e também, e principalmente, eu diria, trazendo forças sociais da cidadania. Nós temos movimentos sociais muito importantes em Porto Alegre, por exemplo, o movimento de luta pela moradia, que tem protagonizado dezenas de ocupações de vazios urbanos, lutando pelo esse direito humano básico, que é o direito a uma casa, a um lar. Temos o movimento do Cais do Porto também, que discute esse tema de como a cidade tem que se relacionar com o nosso Lago Guaíba, se nós queremos um shopping ali na beira do lago, ou se nós queremos um outro tipo de ambiente, maior conexão com a natureza. Então, há um projeto atualmente da Prefeitura que vem sendo contestado pelos esses movimentos. Então, nós queremos trazer essas forças vivas, movimento, por exemplo, de ciclistas, como é o Mobicidade, Claro que os movimentos, como movimentos sociais, eles não vão entrar numa coligação, mas nós queremos representar essas lutas na nossa campanha, Então, portanto, ir além dessas fronteiras da frente de esquerda. E a Rede é um dos partidos que nós estamos debatendo, Obviamente que não há essa exigência por parte da Rede de não fazer ataques ao governo, até porque o vereador da Rede em Porto Alegre, que é o Mauro Pinheiro, ele foi todo seu mandato um vereador de oposição. Ele era do PT e migrou para a Rede há pouco tempo. Então, ele sempre desempenhou o seu mandato como oposição ao governo. E o PSOL também sempre foi oposição ao governo, com a nossa vereadora Fernanda, o Ruas, que agora é deputado e deixou lá na sua vaga o Alex Fraga, que é também nosso vereador. E, portanto, a nossa postura será de oposição. Agora, evidentemente que eu, estando numa disputa, numa posição muito competitiva, como aparentemente nós estamos, porque não há pesquisas oficiais, mas as pesquisas que saíram no ano passado e dos partidos que a gente tem conhecimento, que me colocam em primeiro, segundo lugar,
Eu tenho que ir para essa campanha de uma forma propositiva, né? Apresentando as minhas propostas, qual é o programa, né, que nós queremos implementar em Porto Alegre, e não simplesmente numa postura destrutiva de ataques, né, ao governo atual. Sim. É claro que nós vamos fazer a nossa diferenciação, até porque essa foi a postura do PSOL ao longo de todos esses 4 anos, aliás, não só 4 anos, porque o Fortunati é prefeito há 6 anos e ele representa uma continuidade também que vem desde o Fogaça, né? Então, são muitos anos de um mesmo grupo político no governo. Só para encerrar esse assunto, antes da gente passar para a Maressa, que já tem pergunta dos nossos telespectadores, só para fechar, sobre a coligação e a frente de esquerda, esse é o momento, então, de esquecer algumas... Na caminhada sempre há alguns tropeços ou pedras no caminho. Esse seria o momento, por exemplo, de esquecer, na campanha presidencial, os ataques, ou pelo menos as críticas que foram feitas à Marina Silva na época, e agora pensar num novo projeto, seria isso? Ótima tua pergunta, porque eu não retiro as críticas que eu fiz à Marina Silva durante a minha campanha e nem ela me pediu que eu fizesse isso, né? Nós temos divergências políticas, tivemos divergências políticas e representamos projetos diferentes na campanha presidencial. Entretanto, a política ela é dinâmica e as posições que a Marina assumiu nos últimos tempos têm sido posições bastante próximas às minhas. Por exemplo, na defesa da Lava Jato, né? E essa é uma diferenciação importante com a maior parte dos partidos que têm dito que a Lava Jato é uma ação fascista, autoritária, que só queria destruir o PT, e nós estamos vendo agora que não é assim, né? Estão aparecendo todos os outros envolvidos e não só os do PT. Então, defender a necessidade da continuidade da Lava Jato tem sido uma marca da Marina nesse período, e é uma marca minha também, é uma marca do PSOL. E a defesa de eleições gerais, que é outra bandeira, que inclusive é uma bandeira que não é unânime no PSOL, mas que eu fui porta-voz de um setor do partido bastante significativo que defende essa necessidade de ser contra o impeachment da Dilma, mas não defender a volta da Dilma, e sim a necessidade de novas eleições. E a Marina e a Rede também têm vocalizado essa posição política. Então, isso nos aproximou. Portanto, a gente precisa buscar, num momento como esse, quais são os pontos que nos aproximam. E, como nós estamos numa disputa municipal, né, nós não vamos debater, por exemplo, política econômica do país, que foi a maior divergência que eu tive com a Marina naquela ocasião da campanha presidencial. Sim. Então, eu acredito que, discutindo programa, que é o que nós estamos fazendo, né, uma discussão programática para Porto Alegre, é possível encontrar muitos pontos em comum com a Rede aqui na cidade, além desses acordos nacionais que são muito importantes da defesa da Lava Jato e das eleições gerais. Perfeito. Bom, agora a gente avança, né, com as perguntas dos telespectadores e com as propostas que a pré-candidata vai nos apresentar durante o programa. Maressa, por favor, nosso primeiro telespectador ou telespectadora. Sob Visões, eu queria fazer um esclarecimento aos nossos telespectadores. Por favor, direcionem as perguntas às questões municipais, porque vou te dizer que a gente está recebendo um monte de perguntas sobre a dívida do Estado. Pois é. Para ver o quanto as pessoas estão preocupadas com isso. Acho que daria para falar um pouco sobre isso, como a prefeitura pode agir, né, em parceria com o Estado também. As prefeituras também sofrem, né, com esse dinheiro escasso. Mas muita gente perguntando sobre a dívida do Estado, se é para não pagar, o que fazer. Eu vou fazer uma pergunta mais específica agora, que é da Martina Bastos, podemos mostrar aí. Luciana, moro no centro e vejo que houve uma degradação nos últimos anos. Quais serão suas políticas em relação aos moradores de rua? Um parênteses, né, que vem sofrendo muito com o frio nos últimos dias. E há algum projeto de revitalização para a região? Ela mora no centro, lembrando. Certo. Então, a Marina, né? Martina, isso. A Martina me possibilita compartilhar com vocês uma proposta que nós temos aqui, que é justamente de construção desse tipo de proposta que a Martina está questionando, de fazer essa construção coletiva. Isso aqui é uma plataforma de internet que nós construímos inspirados pelo Podemos da Espanha, né? Inclusive eu estive em Madrid agora há pouco e conheci a prefeita de Madrid, que foi eleita por essa confluência do Podemos com outras forças sociais, e lá o Podemos construiu o seu programa de governo de forma participativa. Então, na nossa plataforma, as pessoas podem entrar ali e aí, por exemplo, clicar no bairro Centro e colocar
quais são as suas ideias, os seus problemas para o bairro. Além disso, a nossa ideia é levar essa proposta de participação direta da população, da cidadania para o governo, que é o que a Prefeitura de Madrid também fez. Então, eles fizeram a plataforma Decide Madrid e várias coisas, né? Desde o orçamento até a decisão sobre a construção de uma praça ou de um parque, a cidadania é chamada a participar. Né? Então, claro que nós vamos apresentar as nossas propostas, né? E, por exemplo, em relação aos moradores de rua, nós temos um conjunto de propostas que está lá no Compartilha Mudança, no link de assistência social, onde a gente propõe aumentar o número de albergues, né? Onde a gente propõe uma política habitacional para a cidade também, porque o morador de rua muitas vezes é uma pessoa que ficou sem condições de pagar o aluguel e acabou na rua, mas ele precisa também de toda uma rede de assistência, porque em geral ele tem problemas que vão além dos problemas econômicos, né? Então, o problema do morador de rua é bastante complexo. E o problema do centro também faz parte de um problema global da cidade, que é uma degradação de toda a cidade. Então, o que aconteceu nos últimos anos? A prefeitura foi relaxando nesse cuidado, nessa conservação da cidade. E aí, ela propõe grandes projetos que ela chama de revitalização. Então, quando as pessoas perguntam, quando é que a prefeitura vai arrumar as paradas de ônibus? Tem um grande projeto de revitalização das paradas de ônibus que a prefeitura está pleiteando um empréstimo e que vai fazer um projeto mégalo que vai daqui a um ano resolver o problema das paradas de ônibus, né? E isso acaba sendo muitas vezes algo que desobriga a prefeitura dessa manutenção diária da cidade. Tá? Então, nós precisamos, né, ter esse cuidado mais constante com a cidade, além de fazer essas revitalizações mais amplas e mais caras, né? É esse cuidado mais constante com a cidade que hoje nós não vemos, principalmente no centro da cidade, isso fica mais evidente. Pois é, e é sobre o centro da cidade. Essa semana a gente recebeu o comandante do 9º Batalhão apresentando números positivos, né, nesse último mês, uma queda de 40% no número de roubos a pedestres no centro da cidade. Eu vou tentar estabelecer um link com a questão que os telespectadores estão nos mandando a respeito da situação do Estado, a crise que o Estado vive. Segurança, né? A segurança pública, obviamente, a gente sabe da situação da Brigada Militar. Então, tem um telespectador que está fazendo uma pergunta, eu vou juntar com a minha. Pode ser, diretor? Querido Guilherme, por favor. Ele é de Canoas, né? O Ricardo Moreira. Achei que, bom, olha só, como resolver ou amenizar o sentimento de insegurança em Porto Alegre, especialmente no centro da cidade, que a gente está falando, né? Eu sei que não é uma responsabilidade direta do prefeito, mas como a prefeitura poderia ajudar? Através da Guarda Municipal, questões de iluminação pública e até mesmo vou juntar com a questão do vandalismo, já que a gente pensa em revitalizar a cidade, tem que manter ela conservada, não só as paradas e outros pontos, né? Claro. Ótima pergunta dele, me possibilita falar desse tema que eu pretendo que seja um dos carros-chefes do nosso programa de governo. Por quê? Porque hoje o que acontece é que as prefeituras, em geral, têm se desobrigado do tema da segurança, porque, de fato, a maior responsabilidade é do Estado. Só que não é mais possível a prefeitura se omitir, né? Até porque a crise do Estado tem levado a um aumento da insegurança, da violência urbana, dos assaltos, né? Roubos de carro, assaltos a pedestre, enfim, toda essa violência urbana que tem resultado em homicídios, né? Tivemos 2 casos agora, nos últimos 3 dias em Porto Alegre, a moça que sofreu um sequestro relâmpago no aeroporto e um menino de 17 anos que foi baleado também, né? E acabaram os 2 sendo assassinados. Então, a prefeitura tem que participar desse esforço da segurança pública. De que forma? Ao nosso ver, há uma necessidade óbvia de programas de prevenção. Né? E eu diria que essa é o programa clássico dos partidos de esquerda, né? De trabalhar na prevenção, disputando o jovem que está sendo cooptado para o narcotráfico, com programas sociais, com programas culturais, com programas profissionalizantes, né? Que é um trabalho de médio e longo prazo. Ele não dá um resultado imediato, mas ele dá resultados muito importantes no médio e no longo prazo. Mas é preciso atuar no curto prazo também. E aí nós temos uma proposta que é a integração da Guarda Municipal com os agentes de fiscalização do trânsito.
Tá? Esses agentes, eles obviamente, eles não são policiais, eles não são nem guardas, tá? E eles também não andam armados. E nem poderiam, por causa da sua condição funcional, não poderiam andar armados. Mas eles poderiam, sim, a partir de uma mudança na própria Guarda Municipal, que precisa ser melhor equipada, mais empoderada, em maior número, e ter uma atuação que não se restrinja apenas à guarda do patrimônio, como é hoje, mas sim uma guarda que atue na comunidade, que tenha um enraizamento territorial. Isso é muito importante na segurança pública, até porque, para que se obtenha informações sobre a criminalidade na região, é muito importante esse enraizamento, né? Então, transformar a atual guarda, que praticamente só cuida dos próprios municipais, numa guarda comunitária, que está vinculada na comunidade, aumentando o seu número, inclusive, e fazendo com que ela, através de uma rede de comunicação, esteja integrada com os agentes de fiscalização do trânsito, que podem ser olhos também fundamentais nesse processo de aumentar não só a sensação de segurança, mas, de fato, a segurança na cidade. E essa integração também pode se dar a partir da própria comunidade, porque hoje nós já temos em Porto Alegre dezenas de grupos comunitários que se organizam, por exemplo, por WhatsApp. O meu marido, inclusive, participa de um no bairro onde nós moramos, onde as pessoas se comunicam, se avisando sobre os problemas, sobre, né, as ameaças, sobre os assaltos, e isso também ser integrado numa política de segurança. E eu acho que tem um exemplo aqui de Canoas que é muito interessante, né? O atual secretário, Alberto Copti, que é uma pessoa de alta qualificação, e eu soube que há um projeto aqui que eu quero, inclusive, conhecer mais de perto, que é os alarmes comunitários, né? Então, as próprias pessoas, o próprio cidadão recebe um alarme que ele pode disparar no momento em que ele vive ou ele fica sabendo de alguma situação de perigo naquele raio onde o alarme dele atinge. E esse alarme está conectado com a guarda, que vai, então, responder a essa ocorrência. Perfeito. Então, eu acho que são ideias que nós estamos ainda desenvolvendo, e a nossa plataforma, que eu já mencionei, Compartilha Mudança, é o ambiente de discussão disso. No dia 21 agora, de junho, nós vamos receber o Luiz Eduardo Soares, que é uma sumidade nessa área de segurança pública. Inclusive, ele é filiado à rede e vai vir aqui participar da nossa construção do programa. O Marcos Rolim, que também é um atuante nessa área da segurança, inclusive colaborou aqui com o prefeito Jairo na questão do presídio municipal que foi construído na cidade. E ele também está colaborando comigo e vai participar desse evento que a gente vai fazer no dia 21, lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, que vai aprofundar esse debate sobre como que a Prefeitura pode atuar na segurança de Porto Alegre. Muito bem, a gente tem pouco tempo, né? Então queremos avançar em algumas questões. Por favor, Maressa, os nossos telespectadores, por gentileza. O pessoal segue preocupado com a questão financeira. Sim. Da cidade, do estado. Agora eu vou colocar para vocês a pergunta da Patrícia, da Lomba do Pinheiro, podemos ver ali. Primeiro, ela dá parabéns à pré-candidata por se ater mais às propostas e não tanto a criticar outros candidatos e até mesmo a prefeitura atual. E pergunta qual é o projeto da senhora Luciana para melhorar a situação financeira da cidade. Eu vou fazer... Patrícia da Lomba do Pinheiro. Muito bem, eu vou pegar a pergunta da Patrícia, obrigado pela audiência, Patrícia, e vou juntar com essa questão aqui, que chamou muita atenção na sua candidatura à presidência da República, a taxação de grandes fortunas, né? E isso, obviamente, traria arrecadação. Dentro da prefeitura, é possível fazer algo similar? Posso dar um exemplo aqui na questão, por exemplo, do IPTU. O IPTU maior para quem tem mais imóveis, né? Ou de maior valor para quem tem um imóvel maior, enfim. Isso já tem, proporcional. Mas, por exemplo, quem concentra vários imóveis na cidade, né, e acaba vivendo disso, com locação, entre outras coisas. E seria uma forma de arrecadar? Teriam mecanismos para a gente aumentar a arrecadação da prefeitura? Primeiro é preciso atualizar a planta dos imóveis, né? Que é uma medida que há muito tempo vem sendo protelada. Mas eu acho que o fundamental nem é arrancar mais dinheiro do cidadão, né? O que eu acho é que nós precisamos, primeiro, rever algumas isenções, né? Benefícios fiscais que a prefeitura concede, por exemplo, telemarketing. Tá? Empresas de telemarketing com maior número de funcionários pagam um ISS menor do que empresas que têm menos funcionários.
conclusão, as maiores pagam mais, as maiores pagam menos e as menores pagam mais. Não é justo isso, né? Então, esse tipo de situação. Mais do que isso, eu acho que a Operação Lava Jato está mostrando para o Brasil inteiro que a corrupção, né, o desvio de dinheiro público, o desperdício, é uma marca da administração pública, né? Aqui em Porto Alegre não é diferente. Nós tivemos, inclusive, alguns escândalos, né? Como foi o caso da Procempa, onde um cidadão chegou a jogar dinheiro pela janela para tentar escapar da Polícia Federal. Nós tivemos outras situações na área da saúde, e isso não é um problema localizado, né? É um problema sistêmico da administração pública. Então, nós precisamos atacar aí, porque eu imagino se, num caso da Procempa, por exemplo, cerca de 20 milhões foram identificados, né, em desvios, quanto de dinheiro nós não perdemos, né, nessa lógica da corrupção, da propina, né? Em todas essas obras que aconteceram em Porto Alegre, quanto de desperdício não houve, inclusive não só por corrupção, mas por falta de uma qualificação no gerenciamento dos projetos, né? Muitos projetos que foram mal feitos e depois tiveram que ser refeitos às pressas. O caso da trincheira da Anitta é um deles, né? Que se descobriu uma pedra gigantesca no meio do caminho que o projeto original não tinha visto, né? O que gerou um encarecimento da obra e um transtorno para quem circula naquela região. Então, eu acho que nós precisamos incrementar os mecanismos de fiscalização e também qualificar os quadros da prefeitura para poder ter projetos mais eficientes. Como qualificar os quadros da prefeitura? Valorizando o funcionário de carreira e diminuindo drasticamente os cargos em comissão, né? Os cargos de confiança, que é outra fonte também por onde vai bastante dinheiro. Então, esses cargos de indicação partidária, né, precisam ser eliminados. Essa é outra questão que a gente tem aqui, né? Na medida que a senhora chegar à prefeitura, como a senhora vai, nesse jogo político que a gente vive hoje em dia, né, poder governar, e se essa frente também já não proporciona uma força maior para os candidatos a vereador, né, para compor, né, a Câmara de Vereadores, para que haja governabilidade. Sim, com certeza, a gente precisa de... Mas não através de CC. Precisa ter vereadores comprometidos com o projeto, mas eu acredito que é possível governar sem entrar nessa lógica, né? E esse é o grande desafio que eu estou me colocando nesse momento com a possibilidade de ser prefeita, né? É mostrar que é possível fazer diferente, porque a população já está muito desacreditada, né? Desacreditada dos partidos, desacreditada das instituições. Junho de 2013 mostrou, né, com aquela irrupção toda nas ruas, daquela mobilização, sem nenhuma relação com os partidos e com os movimentos institucionais, mostrou que a população está em busca de algo novo, de uma participação mais direta na política. Então, eu acho que chegou a hora de mostrar que é possível governar de uma forma diferente. De que maneira? Reduzindo drasticamente esses cargos de confiança, né, e transcendendo essa lógica do governo do partido, né? E eu, inclusive, tendo um partido como o PSOL, me sinto muito à vontade em dizer que eu não vou governar só com os quadros do PSOL ou com os quadros da rede, se eventualmente a rede estiver na aliança ou dos partidos que estiverem comigo no governo. Eu quero governar com a inteligência da cidade, né? Com aqueles que conhecem a realidade, que são os funcionários de carreira e que são também aqueles que estão nas instituições que atuam diretamente. Por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros, o Instituto dos Arquitetos, nunca foram devidamente trazidos para dentro do governo para participar da elaboração dos projetos, da identificação dos problemas, da busca de uma melhor utilização do dinheiro público. Então, eu acho que sem essas amarras do troca-troca, do toma lá da cá, né, dos compromissos partidários vinculados a apoio político, é possível governar com muito mais eficiência e com muito mais democracia, porque trazendo, de fato, a cidadania a participar diretamente do governo. A gente está chegando ao final, então vamos avançar, vamos dar atenção para os nossos telespectadores. Muitas perguntas, eu quero lembrar, se você está enviando perguntas ou comentários, nós vamos repassar todas essas perguntas e comentários para a assessoria da candidata, ou pré-candidata, Luciana Genro.
Por favor, Maressa. Bives, antes de ir para os nossos telespectadores, eu vou fazer uma pergunta minha, que é em relação à composição de um eventual segundo turno, porque a gente tem duas candidaturas bem fortes, né, e marcadamente de esquerda, até então, né, que é a da Luciana Genro e o Raul Ponte, e o Raul Ponte simboliza até mesmo uma tentativa do PT de regresso, né, aquela lembrança das administrações dos anos 90 do PT, que também tem muito a ver com algumas propostas da Luciana, de uma maior participação cidadã. Então, haveria possibilidade de parceria, aliança no segundo turno, sendo o Raul Ponte o candidato, representando um projeto realmente mais à esquerda, Luciana? Tanto ter o apoio a ele como ele a ti, tu aceitaria? Olha, ninguém vai, assim, de pronto recusar algum apoio, né? Mas qualquer apoio deve ser debatido em termos de programa, em termos de proposta, né? É verdade que nós temos algumas identidades com o PT dos anos 80, né? Mas é verdade também que nós temos propostas que vão muito além, porque nós aprendemos com esse processo que levou à degeneração do PT, né? E nós sabemos que é necessário corrigir muitos dos rumos que foram tomados para que se possa efetivamente fazer uma administração que dialogue com as necessidades da cidadania, tá? Então, eu acredito que o Raul Ponte simboliza hoje uma tentativa de resgatar um PT que não existe mais. Um PT que, em Porto Alegre, ainda tem figuras muito respeitáveis, como é o caso do próprio Raul, do Olívio, do Tarso, mas que, como uma alternativa de esquerda, está liquidado, né? Está completamente desmoralizado. Então, eu acredito que aqueles que querem construir algo realmente novo e progressista e de esquerda e que dialogue com esse novo momento político que nós vivemos no Brasil, onde é preciso reconstruir a esquerda brasileira, vai se identificar muito mais com as propostas do PSOL. Muito bem, vamos para as últimas considerações. Maressa, por favor, nossos telespectadores. Rapidinho, mais um telespectador, o César Bica, de Porto Alegre, pergunta, pode colocar aí, diretor? Isso aí. Como fazer médicos dos postos de saúde, a questão de que não cumprem a carga horária, como é que pode ter uma regulação maior em cima disso, Luciano? Isso. E outras pessoas estão perguntando se não existe nenhuma possibilidade dela sair da prefeitura, caso eleita, para ser candidata à presidência, por exemplo, em 2018. Não, de forma nenhuma, jamais eu iria abandonar uma conquista tão importante como essa que seria ou será para essa confluência de forças, né? Quando eu falo do PSOL, eu estou falando dessa união que nós estamos buscando entre todas as forças políticas e cidadãs e, obviamente, que eu não iria abandonar a prefeitura em hipótese alguma. Sobre a saúde, é muito importante essa pergunta e eu vou aproveitar a oportunidade, inclusive, para convidar o telespectador para esse debate aqui que nós vamos fazer amanhã, ali na João Pessoa, Avenida João Pessoa 973, onde a gente vai estar debatendo os problemas de saúde de Porto Alegre, né? Temos um médico extremamente competente, que é o Dr. Marcelo Rocha, que está coordenando a elaboração do nosso programa de governo na área da saúde e junto com outras figuras importantes que estão aqui nesse debate, como é o Arlindo Ritter, que é o presidente do Sindsaúde, a Maria Rita Cis Brasil, que é vice-presidente do CIMERS, que é o Sindicato Médico. Vamos debater esse problema da saúde. Mas eu vejo, e temos propostas diferentes, inovadoras nessa área também, que vão além do tradicional, da tradicional bandeira de que é preciso contratar mais médicos. Sim, é preciso contratar mais médicos, mas é também possível se fazer coisas novas e diferentes e nesse debate nós vamos estar debatendo isso. Sobre o cumprimento da carga horária dos médicos, eu acho que é preciso ser exigente nesse ponto, né? Mas é preciso também dar uma contrapartida para os médicos, que é um plano de carreira. E hoje eles não têm plano de carreira na prefeitura, eles estão contratados, na sua maioria, através do IMESF, que é um instituto, né? Eles sequer são funcionários públicos, de fato, regidos pelo estatutários, como se diz, eles são seletistas pelo IMESF, então eles não têm uma carreira no serviço público e eles não têm uma perspectiva de ascensão funcional. Né? E, ao mesmo tempo, também, eles não têm nenhum benefício para trabalhar nas áreas mais longínquas da cidade. Né? Por exemplo,
até por uma segregação espacial que nós temos na cidade, que é algo que nós temos que combater, dificilmente médicos moram na Restinga. Né? Médicos, em geral, moram nas áreas mais nobres da cidade, porque são pessoas com maior poder aquisitivo. Então, o médico, para ele trabalhar na Restinga, é um esforço maior de deslocamento. Sim. Então, é preciso também que dentro dessa reestruturação da carreira se pense em incentivos também para que o médico vá trabalhar nessas áreas mais distantes e lá fique. Porque hoje ele vai lá, atende aquelas 10 fichas e sai correndo porque ele tem vários outros empregos. Desculpa interromper a pré-candidata, a deputada Luciana Genro. Eu vou deixar um minuto final para as considerações. Teríamos outras questões aqui, como transporte público, enfim, mas é apenas o início da campanha e tenho certeza que o telespectador, né, da pré-campanha, o telespectador terá tempo para tirar outras dúvidas. Mas deixa então esse minuto final para se dirigir diretamente ao nosso telespectador, suas últimas considerações. Então, eu peço desculpa se eu me alonguei muito nas respostas, mas é que realmente nós temos muito o que dizer a respeito de tudo o que está sendo debatido, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque nós queremos debater um programa para Porto Alegre e construir esse programa também coletiva. Por isso, fizemos essa plataforma que eu compartilho a mudança e queremos construir desde a campanha um processo de democracia real que deve se refletir depois também no governo, que é fazer esse governo participativo, onde inclusive se utilizando das novas tecnologias, eu acho que essa é uma diferença importante a ser marcada, por exemplo, com o atual orçamento participativo, onde não há possibilidade de participação através das redes, né, da internet. Nós precisamos avançar nesse processo para incrementar, inclusive, o número de participantes e de pessoas que se engajam nas discussões a respeito da cidade. Eu tenho certeza que a população de Porto Alegre tem muita vontade de participar e a gente precisa oferecer esses canais. Bom, eu quero agradecer em nome da Ubra TV, de toda a produção do Conexão RS, a gentileza em atender o nosso convite, sendo a primeira pré-candidata a responder, então, esse início de campanha que a gente está começando hoje aqui no programa Conexão RS. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Seja bem-vindo e boa sorte na sua campanha. Muito obrigada.